Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre o que é o desbalanceamento rotativo. E, inicialmente eu gostaria que vocês, sim, pensem um pouquinho aí nesse tema, desbalanceamento rotativo. Eu queria saber o que vem à cabeça de cada um de vocês. Aí tem alguém que vem alguma coisa à mente quando fala desse tema, desbalanceamento? Pode ser coisa simples, gente. Um exemplo pode ser a roda do carro, quando está desbalanceada, você leva para balancear. E isso é um ótimo exemplo de desbalanceamento rotativo. Alguém tem algum outro exemplo? Qualquer coisa. Virabrequim. Um virabrequim, ele pode estar desbalanceado? Sim, Se ele estiver desbalanceado, o que você acha que vai acontecer com o motor? não vai funcionar direito, vai sair o rendimento. Okay, mas a primeira coisa que a gente vai ver é a vibração. Vai vibrar mais, né? Exatamente. Então, o que eu estou falando aqui? Se eu estou analisando um sistema rotativo, vamos supor que é um eixo. A gente tem um eixo que esse eixo está rodando. E se eu colocar, por exemplo, vou colocar uma massa aqui, ó. Vou colocar uma massa desbalanceadora. Primeira coisa, me confirmem aí. Ainda tem um delay alto ou o delay não está tão alto? Tá tranquilo aqui. Ok. Então, nós temos aqui uma massa desbalanceadora, que eu coloquei em uma das extremidades. Vocês concordam comigo que essa massa vai fazer alguma coisa no sinal aqui do meu eixo? Porque se o meu eixo estivesse normal, o que ele faria? Faria um sinal seno ou um sinal cosseno. Faria isso aqui. Mas se eu estou inserindo essa massa, eu estou modificando o meu sinal, estou colocando um desbalanceamento. Não posso estar colocando uma massa muito grande ali e fazendo com que o meu sinal fique diferente com essa massa. Está gerando mais vibração, uma amplitude maior. Então, a gente fala que essa amplitude aqui vai ser maior devido a essa massa desbalanceadora que nós colocamos. O princípio da gente falar de uma roda de carro é a mesma coisa. Nós temos lá a roda do carro, o pneu. Se a nossa roda tiver desbalanceada, quer dizer que ela está, por exemplo, mais deformada de um lado ou menos de outro, perdeu um pouco de massa de um lado ou de outro. É a mesma coisa que a gente está considerando aqui. É como se a gente tivesse uma massa em uma dessas extremidades, que vai gerar uma vibração maior na nossa roda do veículo, por conta desse desbalanceamento que nós chamamos. O que é o balanceamento, gente? Quem sabe o você leva isso aí lá na oficina mecânica para balancear a roda? O que acontece? O que os caras fazem? Coloca um peso para alinhar a roda. Coloca um peso para alinhar a roda. Se fosse para você chutar, onde que você colocaria esse peso ali, supondo que tem aquela massinha vermelha na minha roda que é desbalanceada? Na direção oposta, no mesmo Exatamente. do outro lado. Exatamente. Eu ia colocar uma mesma massa
na direção oposta para balancear a minha vibração, para ela voltar a ser o que era antes. Não seja o que era antes, né, mas vai ser uniforme. Ela não vai ter maiores amplitudes, não vai causar aquele incômodo da vibração. Então, o processo que acontece numa máquina dessas de balanceamento é o seguinte: você vai lá, instala a roda nessa máquina, ela vai começar a girar e vai perceber onde que vai estar o desbalanceamento. Então, a máquina, você vai lá girando a roda e ele vai te falar assim: coloque tanto peso, o tanto de massa ali, nesse ponto, interno ou externo. Porque você pode colocar dentro da roda ou fora da roda, dependendo de onde está o seu desbalanceamento. E é assim que funciona. Nós vamos aprender como que calcula essa massa, em que local que a gente tem que colocar essa massa. Mas isso aí já fica um pouquinho mais para o final da disciplina. Aqui a gente vai aprender o processo do desbalanceamento. Aí, no final da disciplina, a gente consegue entender o que é o balanceamento. A gente vai conseguir modificar o comportamento de uma roda, de um equipamento rotativo, para que ele apresente menos vibrações. Ok, vamos lá no nosso conteúdo. Vou apresentar aqui para vocês a nossa força, a nossa equação de movimento, quais são as soluções e exercícios para isso aí. Aqui eu tenho um sistema de 1 grau de liberdade. Sistema de 1 grau de liberdade quer dizer que ele vai só para cima ou só para baixo. Então, esse aqui é o nosso grau de liberdade. O sistema desbalanceado quer dizer que o centro de massa do corpo rígido não vai coincidir com o centro de rotação. É o seguinte, eu estou aqui analisando um eixo. O centro de massa de um eixo supostamente não deveria ser no centro. Agora, se eu tenho uma massa que eu adicionei em algum desses pontos, vocês concordam comigo que o centro de massa vai ser deslocado? Então, o centro de massa vai sair daqui e vai vir para mais perto dessa massa de desbalanceamento. Isso vai ser o nosso conceito, o que é um sistema desbalanceado. Quando o nosso centro de massa não coincide com o centro de rotação da nossa peça. Essa distância daqui até aqui, a gente chama de excentricidade, ou R. Excentricidade é o tamanho disso aí. Ou um tamanho que a gente coloca uma massa. Aqui eu falei errado, gente. Desculpa. Excentricidade vai ser isso aqui tudo. Falei errado. Excentricidade é do nosso centro até a nossa massa desbalanceadora. No caso, essa massa aqui que eu estou considerando. Que ela gira com a frequência ômega-t, com uma certa força, e esse giro aqui que está acontecendo nessa parte de cima, já que ele está desbalanceado, o que está fazendo? Está fazendo uma força nessa massa. Então, a minha massa vai ficar desse jeito, vibrando. Então, eu vou chamar R, a excentricidade, que é a distância, e M, a massa, vezes o R, vai ser o meu desbalanceamento. Então, essa aqui é a definição. Valeu, Gabriel Burgos. Você também falou o correto lá. Aqui. Aqui nós temos um exemplo de um sistema rotativo, quando a gente coloca uma massa desbalanceadora. Essa massa desbalanceadora causa um sinal diferente na nossa massa. Esse sinal diferente vai gerar forças diferentes no nosso mancal, aqui se a gente estiver analisando o eixo. E serve para qualquer outra máquina rotativa que a gente estiver analisando. Beleza. Considerando agora que as nossas partes rotativas
vão girar com a velocidade constante, que nossa velocidade constante de ômega, radianos por segundo. A gente sabe que lá da física que é gerada uma força centrífuga, porque se a gente está fazendo esse movimento circular, está rotacionando, temos uma força centrífuga F0, bem no ponto de aplicação da nossa massa, que tem, qual que é o módulo dessa força? M ômega quadrado R. Então, essa é a força que está sendo gerada aqui. Essa força. Essa força vai fazer com que a nossa massa que a gente está analisando sofra um efeito desse desbalanceamento. Então, com o giro do motor, já que essa força sempre vai apontar radialmente, então tem uma hora que ela vai estar lá para cima, mas tem uma hora que ela vai estar lá para baixo, mas tem uma hora que ela vai estar para o lado. Então, dessa forma, a gente vai encontrar um sinal de vibração para a nossa massa M. Então, essa aqui é a nossa força centrífuga desbalanceadora. Se eu decompor essa minha força em componentes ali, eu vou ter o componente que me interessa, que é os componentes para cima e para baixo, para saber o que está acontecendo lá na minha massa M. Então, essa decomposição é porque, vocês lembram que, já que o meu sistema é rotativo, tem uma hora que a minha força está direcionando para cá. Então, por isso, a gente decompõe ela aqui nessa componente vertical para que a gente consiga somar ela. Então, essa é a decomposição em seno. Eu vou definir o fator de amplificação. Vocês já sabem o que é o fator de amplificação, gente. O fator de amplificação está aqui. Lembrando que isso aqui é a deflexão estática. O V é a nossa razão de frequências. Isso aqui é o fator de amortecimento. Então, dá para a gente calcular qual que é o fator de amplificação para um sistema desbalanceado, para ver o quanto está sendo amplificado o meu movimento. Eu consigo calcular também ângulo de fase. E substituindo aqui a nossa força nessa equação, nós encontramos isso aqui. Que esse é o fator de amplificação para o caso do desbalanceamento rotativo. Então, a gente sai dessa equação para essa aqui. Podemos utilizar isso aí. E isso vai ser importante, ó, tanto essa parte daqui, quanto essa parte daqui a gente vai utilizar nos exercícios. Lembrando, ó, Mzão é a massa do meu sistema. A massa do sistema. A grande. Mzinho é a massa desbalanceadora. É o que eu inseri lá, se eu coloquei aquele pezinho, essa vai ser a massa desbalanceadora. E a gente tem um comportamento do gráfico. Nesse gráfico, a gente vê aqui do fator de amortecimento. Aqui é a ressonância. Então, vejam, isso aqui é a ressonância. Tem de acordo com o fator de amortecimento para o nosso fator de amplificação. O que a gente vê? Nosso fator de amplificação é máximo quando está próximo da ressonância. Em alguns casos é um pouquinho depois, como quando a gente aumenta o nosso fator de amortecimento. Beleza. Então, no nosso gráfico aqui, isso é o V, ou a razão das frequências, que é o ômega sobre ômega n. E aqui é o fator de amplificação. Então, nós temos aqui, ó, os fatores de amortecimento mais fortes tendem a diminuir o fator de amplificação e, com consequência, a amplitude de vibração, principalmente para um V menor do que 3. Aqui, ó, isso que eu estou te falando. Quanto maior o valor do fator de amortecimento, menor vai ser o nosso valor da vibração reportada.
Isso para um valor menor que 3. Depois fica tudo igual, praticamente. Já para um valor maior ou igual a 3, não tem nenhum proveito da gente aumentar o fator de amortecimento. Então, não precisa melhorar o nosso amortecedor do carro, num exemplo, depois desse valor. Não faz sentido. Quando o nosso V é igual a 1, ou seja, ressonância, a gente vai obter qual que é a maior amplitude possível. É a amplitude de ressonância. Então, a amplitude de ressonância é essa aqui, ó. E o ângulo de fase na ressonância é esse. π/2, 90 graus. Como que eu achei isso? Porque eu sei que a ressonância é V igual a 1. Então, para isso, eu voltaria nessa equação, substituiria aqui V igual a 1, aqui nesse V. Então, dessa forma, a gente acharia aqueles valores que foram mostrados para vocês. Por outro lado, a gente pode notar que os valores máximos de amplitude ocorrem um pouco à direita da ressonância. Olha aqui, ó, os valores máximos não estão exatamente no número 1, estão um pouquinho para a direita, à medida que cresce o valor do fator de amortecimento. Então, quanto maior esse valor aqui, mais fácil da gente ver que o valor máximo não é na amplitude. O que isso significa, gente? Que um amortecimento grande, um amortecedor mais robusto, ele consegue fazer com que as amplitudes da ressonância sejam deslocadas um pouco para frente, em frequências um pouco maiores, e com amplitudes menores. A gente tem que fazer isso. Vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa equação do movimento. Equação do movimento. Levando em conta a nossa força desbalanceadora. Vocês lembram, né, que a gente decompôs a força desbalanceadora? Ela está aqui. É exatamente aquela forma. Mzão é a massa do sistema. Aqui, x, duas linhas de aceleração. Isso aqui, velocidade. Isso aqui, posição. Olha aqui o nosso sistema, como ele está sendo discutido. Vocês lembram que a nossa força é radial, a força desbalanceadora. Então, a gente decompõe ela em dois termos, no seno e no cosseno. O cosseno a gente vai desprezar. Olha aqui os cossenos sendo desprezados. Vai sobrar só os senos. Olha aqui. Essa vai ser a nossa força que vai para cima ou vai para baixo. Isso que vai afetar a nossa massa M. Qual a resposta que a gente adota? A resposta particular, do tipo harmônica, mesma coisa que a gente já está acostumado, só vai mudar a forma que a gente calcula o x e o φ. Então, temos aqui o nosso x, temos aqui o nosso φ, para calcular. Então, temos aqui como que faz isso tudo. Ó. Aqui, se eu quiser trabalhar com o C, que é a constante de amortecimento, e aqui com o fator de amortecimento. Eu posso trabalhar tanto com esse ou com esse, depende do que o exercício te der. Ok. Uma força. Aqui, nós temos um sistema desbalanceado, um eixo, ele está girando, e a gente tem um desbalanceamento. Olha que essa força aqui, ela está sobrando, então está fazendo um desbalanceamento. Sendo assim, o que vai sentir? Onde que vai sentir mais é nesses mancais. Então, os mancais vão sentir a vibração. Dá para a gente calcular qual que é essa força que vai ser transmitida aqui, ó. Qual a força que o meu mancal vai sentir? Então, vai ser esse F.
Através dessa fórmula, a gente calcula. Ok, vamos lá fazer um exercício para isso. Um gerador composto por um motor diesel monocilíndrico de massa 1.100 kg está montado sobre isoladores com uma rigidez equivalente de 1,5 meganewton por metro. Estou falando o quê, gente? Eu tenho um motor em cima, o motor em cima é uma máquina rotativa, então tem como ter desbalanceamento. A massa em emisão é essa aqui, ó, 1.100. E eu estou falando que ele está montado numa base. Pode ser uma base de borracha. A gente fala, tem um motor aqui, está numa base com um pé de borracha. Esses pés de borracha têm uma rigidez de 1,5 meganewton. O pistão e a parte da biela equivalente têm massa de 26 kg. Então, a nossa massa desbalanceadora é essa. Movem-se de forma harmônica na máquina no sentido vertical. Então, elas vão para cima e vão para baixo com o motor. Curso de 0,45 metros e 500 rotações por minuto. O curso do meu motor é definido como 2 vezes a excentricidade. A partir de um teste experimental, constatou-se que a amplitude de vibração em regime permanente do motor é de 0,01. Então, aquele X lá, lembra aquele X? Ele vai ser 0,01. Admitindo um amortecimento viscoso, calcular o coeficiente de amortecimento do sistema. A gente tem que calcular isso aqui, ó. Beleza. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou ligar aqui minha caixinha de som, que ela estava desligada. Por exemplo, de desbalanceamento rotativo, nós temos um gerador que tem um motor diesel, que tem um cilindro, foi dado para a gente a massa, ele está montado sobre um isolador. Então, vou fazer esse esquema aqui para vocês. Temos aqui, então, um gerador. E ele está montado sobre isoladores. É como se fosse um pé, um pé de borracha, por exemplo. Vamos colocar aqui como se fosse uma parte de borracha. Então, esses aqui são isoladores. Temos uma rigidez equivalente disso aqui, ó. É equivalente de 1,5 meganewton metro. Ok? Então, nós sabemos que o pistão e a parte da biela tem 26 quilos. A massa do gerador vai ser de 1.100. Nós temos um curso de 0,45 e foi dado para a gente também que o curso vai ser igual 2 vezes a excentricidade. A partir disso, a gente calcula nossa excentricidade. Foi dado para a gente a rotação, 500 RPM. A partir disso, a gente calcula a frequência. A amplitude da nossa resposta permanente, o XP, foi dado também como 0,01 metros. Ok, beleza. Com isso, o que a gente precisa saber é nossa equação básica para a nossa resposta, que vai ser em função do nosso fator de amortecimento, ou poderia ser em função também da nossa constante do amortecedor. Qualquer um desses dois daria certo. Mas vamos lá, utilizando a que tem o fator de amortecimento. Qual é a nossa fórmula? Vai ser M, amplitude da resposta, massa, excentricidade,
Aqui é a massa do pistão e da biela. Nós vamos ter R², é a nossa razão das frequências. E aqui, 1 menos R², ao quadrado, mais 2 vezes fator de amortecimento, vezes o R. Isso aqui tudo ao quadrado. Beleza, temos isso aí. Como que a gente começa o nosso exercício? A gente vai começar ele através da nossa frequência de excitação. É a frequência que o gerador está propondo aqui, o motor. E foi dado para a gente que a rotação dele é de 500 RPM. A gente consegue transformar RPM em radianos por segundo, através de uma transformação de 2π dividido por 60. 2π para chegar em radianos, e a gente divide em 60, porque aqui está em minutos. A gente quer radianos por segundo. Então, a gente vai dividir isso aqui por 60. Nossa frequência vai ser a nossa rotação dividido por 60 vezes 2π. Essa é a fórmula. Vai ser 500 vezes 2π dividido pelo 60. Vamos calcular isso aí. A gente vai ter um valor de 52,36 radianos por segundo. Ok, temos a frequência de excitação. Agora a gente pode partir para a frequência natural do nosso sistema. No caso aqui, a gente vai utilizar a primeira não amortecida. Lembrando, nós já sabemos que é o ômega-n, raiz de K sobre M. Nós temos o K equivalente, que é 1,5 vezes 10 a sexta, porque é meganewton, dividido pela nossa massa do nosso sistema total, que foi dado para a gente, que era 1.100 quilogramas. Ok, vamos lá fazer essa conta. A gente vai ter que um valor de 36,9 radianos por segundo. Duas frequências já foram encontradas. Beleza. Lembrando que essa fórmula aqui, ela representa a nossa força de amplificação. É um FA. Agora a gente já tem a frequência de excitação e a frequência natural. Nós calculamos a nossa razão de frequências. Nossa razão de frequências é o R, é a frequência de excitação sobre a frequência natural. Vai ser, vamos lá,
frequência de excitação 52,36 dividido por 36,9. Vamos ter uma resposta de 1,42 para a razão de frequências. Beleza. Com isso, a gente vai calcular a excentricidade, que foi dado para a gente aqui a fórmula dela. Nossa excentricidade vai ser em razão do curso, e o curso foi dado de 45 centímetros, então 0,45 metros, vai ser igual a 2 vezes a excentricidade. Logo, isolando nossa excentricidade aqui, vamos dividir isso por 2, 0,225 metros. Beleza. E nossa massa de desbalanceamento é o nosso M0, que é exatamente igual ao que foi dado no exercício de 26 kg. Beleza, com isso nós vamos calcular nessa equação nosso fator de amortecimento. Já vou substituir nessa equação todos os nossos valores. Primeiro, a massa do sistema, 1.100 quilos, vezes a amplitude da resposta permanente, foi dado para a gente, 0,01 metros. Isso tudo dividido pela massa de desbalanceamento, 26, vezes a excentricidade, 0,225. Isso vai ser igual ao nosso R ao quadrado, que é 1,42 ao quadrado. Isso tudo dividido, vamos lá, 1 menos 1,42 ao quadrado, isso tudo ao quadrado, mais 2 vezes o que a gente quer encontrar, vezes 1,42, isso tudo ao quadrado. A gente resolve todas essas contas aqui, a gente encontra um número para isso primeiro, depois um número para isso, passa essa parte lá para cima e depois eleva os dois ao quadrado. No caso aqui a gente nem vai precisar, porque isso aqui vai estar ao quadrado, que vai se cancelar. Na verdade, não vai se cancelar, não. A gente teria que fazer a conta mesmo. A gente faz a conta de tudo, depois vai levar isso tudo que está aqui dentro ao quadrado, com todo o outro resultado ao quadrado, para que a gente encontre o nosso fator de amortecimento. E mais ou menos assim, deixa eu fazer essa conta. A gente vai dar resultado de 1,880, o que vai ser 2,016.
Aqui vai dar raiz de 1,032 mais, vamos fazer essa conta aqui, 8,06 vezes nosso fator de amortecimento ao quadrado. Isso aqui, beleza, nós temos isso, a gente passa essa parte para cá, 1,88 dividindo, colocamos tudo ao quadrado, então vou passar essa parte lá para o outro lado. Isso vai ser igual a 2,016 dividido por 1,88. Ok, agora o que a gente faz? Eleva esses dois ao quadrado, depois isola o nosso fator de amortecimento. Depois que a gente fizer isso tudo, deixa eu ver quanto que a gente vai ter. Nós vamos ter um valor de 0,133. Depois de calcular isso tudo. Ok, com isso, falta só mais uma coisa, que é calcular o coeficiente de amortecimento. É o nosso C, é igual a 2 vezes o M, vezes o fator de amortecimento, vezes o ômega N. Nós temos tudo isso, é só calcular. 2 vezes a massa total do sistema, que é 1.100, vezes nosso fator de amortecimento, 0,133, vezes o nosso ômega N, que é 36,9. Fazendo essa conta, a gente vai ter um valor de, ver, certo, 10.796,9 Newton por metro. Essa é a nossa constante do amortecedor e a resposta do nosso exercício. Ok, vai estar aí um exercício para vocês. Depois a gente vai ter mais alguns aí para serem feitos nas próximas aulas. Não deu tempo de falar com vocês nem em sistemas térmicos, nem em vibrações sobre os seminários que eu vou promover com vocês, mas semana que vem a gente conversa disso. Lembrando, como no Unipan nós temos um recesso agora de quinta e sexta, então amanhã nós não temos aula. Vocês aproveitem para descansar bastante, fiquem em casa, estudem, aproveita para colocar em dia o que não está em dia, e fiquem seguros aí em casa. Ó. Saúde para todos vocês, para a família de vocês, e um abraço para todo mundo, boa noite aí